Gravou. Bem-vindos aqui no nosso canal, no Clube Vantage. Hoje com uma edição bem especial. Meu nome é Márcia Pereira e eu tenho aqui uma convidada muito especial, Ana Paula, estrategista de marketing. E a Ana Paula hoje veio me fazer companhia nesse programa incrível. Mas antes eu vou dar alguns recadinhos para depois a gente falar o que vai acontecer aqui, tá? A gente tem os patrocinadores do Clube do Vantage Cash. Pode passar aí, produção? Obrigada. Eu tenho produção hoje, gente. Eu tô muito feliz. Nossa. Tá chique demais, muito rica. Tô muito chique. A Plaza, que é a agência de marketing, e ela prepara para você o marketing de acordo com o tamanho da sua empresa. Se você é uma big empresa, vai fazer um bom plano de marketing para uma big empresa. Se é small empresa, também vai ser feito. Então, ela é uma empresa que ela faz de acordo com o tamanho da sua empresa e a sua necessidade. A gente tem a Pão e Pães, lógico, sempre aqui com a gente, com os pães de queijo, com bolo, e a gente vai depois botar nas imagens lá para vocês. Muito obrigada, Pão e Pães, deliciosas coisas lá. O Salão 210, que é um salão maravilhoso, gente, delícia de espaço, profissionais super conceituados. E além da recepção que você tem, o Reinaldo gosta de falar do cappuccino de lá, e realmente é um cappuccino de responsa, e ele não me leva para tomar o cappuccino lá, ele só me manda foto do cappuccino. Mas tá lá no Salão 210. E a Raiz Escola de Vôlei, Revolution Academy Sport, que é uma escola de vôlei para iniciantes, para crianças de 10 a 17 anos, com as coaches Márcia Pereira, minha, e Fernanda Ventura, tá? Quem quiser levar sua criança para aprender esporte, para aprender o voleibol, é uma ótima academia para quem quer iniciar o voleibol, tá? E a gente tem o Benefit Hub dentro do Clube Vantage, que é o clube de benefícios. Vai lá, entra para você. Se está curioso, gente, que tanto o Reinaldo fala do Clube Vantage, do Benefit Hub, entra lá para você saber um pouco mais. É um clube de benefícios, você tem desconto em várias marcas, grandes marcas, tá? E comércios locais também, daqui da região de Caneca, ok? E eu tenho mais um outro recadinho. Acabou ali os patrocinadores? Esses são os patrocinadores do nosso podcast. E vai ter agora, no próximo dia... Eu preciso do óculos. 22? Dia 22? Sim. No próximo dia 22 de julho, às 19h, lá em Stanford, a Rota 4.0 Liberdade. Network, inteligência empresarial, emocional e financeira, tá? E vai ser conecte-se, aprenda e cresça. Transforma a sua vida e o seu negócio. Gente, a gente também vai deixar disponível lá no site e tá lá no SOS em Foco, tá? Quem quiser saber mais, fazer a sua inscrição, participar desse evento maravilhoso de network, ok? Bom, já dei meus recadinhos, então vamos lá continuar agora. E a gente hoje preparou aqui um episódio bem especial para vocês, mulheres, para vocês, imigrantes. A gente vai falar um pouco sobre a vida do imigrante, da mulher imigrante em específico, né? E aqui eu trouxe a Ana Paula, a gente veio, fechou aqui, né, essa parceria de estar falando sobre isso, porque a Ana Paula é uma pessoa que ela tem muito a entregar para nós mulheres, tem muito a acrescentar. Ela está aí despontando, fazendo muito sucesso, tem livro já publicado. E gente, eu estou encantada, tá? Com o profissionalismo da Ana Paula e toda a entrega que ela tem, o quanto ela pode auxiliar e ajudar nós, mulheres, a desenvolver aí a nossa feminilidade, né? Então, Ana Paula, fala pra gente o que a gente vai trazer aqui hoje. Primeiramente, é uma honra, né? Quando você me convidou para esse projeto, para criar essa trilogia. Eu amo esse movimento de ter a continuidade, né? É muito gostoso, porque muitas vezes as pessoas veem um podcast ou veem uma pessoa falando, olha, tem mais. E aí, quando você me convidou, falou sobre Alma, Pro-Alma, o nome do seu projeto, me veio na memória o primeiro projeto que eu criei de fotografia. Eu tinha, sei lá, 20 anos, 19 anos, eu não lembro exatamente. E eu sempre gostei de criar, eu gostei muito de escrever e sempre gostei de criar projetos.
E era Belezas Femininas o nome, fotografias que vão revelar a beleza da sua alma. E era tão profundo porque ali eu era uma menina comum, ainda não entendia muito da psicologia, literalmente de forma, né, didática, né, falando assim, mas eu já trabalhava isso nas mulheres. Então, quando a gente fala sobre a alma, sobre a essência, sobre a identidade, mexe muito comigo, muito, porque eu amo a pessoa que não perde a sua alma para ser outra coisa, sabe? Muitas pessoas falam, ai, vender a alma, vendeu a sua alma. Então, ela perde a sua alma para ser outra coisa. E quando você me chamou, criei essa ideia de 3 episódios e logo me pensou aqui num tema. E a gente trouxe uma colinha porque a gente não quer se perder e é que a gente quer entregar de verdade. Aqui tem perguntas, né? E o tema foi o espelho da mala. Identidade, perda e essência. E o que é mais interessante é o seguinte: a definição desse tema é o que nós deixamos para trás além da nossa terra natal. E isso aí vai mexer muito com essa mocinha aqui, ó. Esse tema é todo voltado para ela. E eu já vou começar assim, Márcia, com essa pergunta aqui, ó. Quando você arrumou suas malas para vir para os Estados Unidos, o que você colocou nela? O que achou que definiria quem você é? O que você descobriu que não servia mais aqui? E essa pergunta serve para você. O que você colocou e o que quando você chegou aqui não serve? Então, eu acho que essa é uma pergunta para todas nós imigrantes, né? Todas nós que passa por esse processo imigratório, nós temos essa sensação. Uma que a gente coloca muita esperança, né? A gente coloca muito expectativa. Uma das coisas que eu coloquei na minha mala de expectativa que eu ia chegar aqui e aprender o inglês rapidinho. Ó, nossa, esse aí eu achei que em 4, 6 meses, eu falei, eu sou mais lenta, eu acho que nos 6 meses eu aprendo o inglês. Isso daí, para mim, já foi de cara, né? E a gente coloca, sim, esperança de uma vida melhor. Eu cheguei aqui com marido e 3 filhos, e primeiro que o processo de pensar em vir para cá seria não só uma mudança de país, uma mudança de idioma, uma mudança de cultura, né, Ana Paula? Sim. Porque a gente aqui chega aqui, a gente se depara com o quê? Sim. Tudo novo. Tudo muito novo. Tudo Sim. muito novo. Sim. E eu estava vindo no carro, lendo um pouco mais sobre esse assunto, e assim, é bem estatístico. Existem pesquisas, tá? Sobre o que acontece com a mulher imigrante, o que acontece com a identidade da mulher imigrante quando ela chega aqui. Uau! Porque Sim. é estatístico, é estudado, porque existe uma psicologia das mulheres imigrantes. Claro, sim, sim. Porque muitas chegam aqui e logo depois tem processo de depressão. Muito. Dizem os 3 primeiros meses são os mais difíceis, né? Porque cria aquela grande expectativa e chega aqui e realmente não é mesmo do jeito que você achou. A expectativa que a gente cria é do quê? Daquilo que a gente viu lá no Brasil daqui. Sim, eu, filmes pelo menos, maravilhosos. nunca tinha vindo aqui passear para ter uma ideia, uma noção. E mesmo assim, eu acredito que só para ter uma ideia de como é viver aqui, só vivendo. Não adianta você vir para turistar pensando que para viver aqui vai ser a mesma coisa, porque é tudo diferente. Sim. Né? E quando a gente chega aqui, a gente se depara com a realidade de como realmente funcionam as coisas. É diferente dos filmes, né? E algumas coisas, cenários e tudo, a gente até identifica. Andando em Nova York, eu falei, gente, que legal, parece que eu estou num filme, né? A primeira vez que você vai, você fica encantado. Sim. Mas aí, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a hospitalidade de alguns, não são todos, não é 100% dos americanos que são hospitaleiros e tal, mas eu vejo muito pouca hostilidade. Mas eles o tempo inteiro, isso eu conversei um pouco com o meu primo, ele falou assim, e aí, como é que é? O pessoal, eles são muito arrogantes, são muito... Eu falei, cara, não, dá até nervoso, porque tudo que você faz é thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, o tempo todo. São muito gentis. Né? E Sim. a gente não está muito acostumado a isso lá no Brasil, né? Não. E a questão do idioma e da cultura, realmente, a gente não é só
você fazer um translator, não é só você fazer uma tradução. Não. Você precisa entender como que é que eles entendem as coisas. É verdade. Para você poder falar. Não é só você chegar lá e escrever o que o tradutor te falou e é isso aí. Eles nem entendem. Não, não mesmo. Mas se você tem que entender, porque são expressões, é igual que a gente tem. Exatamente. Algumas expressões. Eu fico morro de rir, eu vejo aqueles posts assim. Coisas que só brasileiro entende. Sei quem é. Não conheço não, mas eu sei quem é. Sim. Muito né? isso. Tem, mas acabou. Umas coisas assim, Sim. né? Sabe o que é interessante que você está falando? Quando eu vi essa pergunta e coloquei ela assim, quando eu comecei a me arrumar para vir para cá, teve muitas turbulências na minha cabeça, né? Ao contrário de muitas pessoas, eu não sonhei em vir para a América. Eu sonhei. Eu não sonhei, não tive esse preparo. América, não. E aí, eu não tinha tão noção do que eu ia enfrentar que eu fiz 6 malas. Juro. E imagina, carioca, saltos altos, roupas curtas. Sério, poxa vida, sei lá, tinha quantos anos? Eu era uma nova, muito nova. Acho que 29 anos que eu tinha. E aí, eram muitos sapatos. Não, eu juro, porque eu amava sapatos. Eu amo ainda, mas agora, graças a Deus, controlada. E eu tinha, assim, tipo, 3 tipos de sapatos do mesmo modelo, cores diferentes. Então, era uma mala só de sapato. Porque eu selecionei muito para trazer. Então, era mala de sapato, e mala de roupa, mala de não sei o quê. Juro, eram 6 malas. Aí, quando eu cheguei aqui, em agosto, ainda estava um pouquinho quente. 3 meses depois, era muito frio. Eu olhava para minhas roupas e nada combinava com aqui. E é interessante que aí já começa a identidade sendo completamente destruída. Não é desconstruída, não. É literalmente, principalmente para quem vem aqui para Conérica. Se eu fosse para a Flórida, se eu fosse para um lugar mais quente, estaria dentro do meu padrão. Então, 2 problemas que eu tive. Primeiro, eu não sonhava em vir. Segundo, eu não pesquisei para onde eu iria vir. E terceiro, eu não combinava. Eu não combino com esse lugar. Eu sempre ouvi um grande sábio falar para mim assim, nunca tira uma flor do trópico e coloca no Ártico. Gente, essa frase para mim, ela tem muitas camadas, não só uma. Então, quando essa pergunta veio, o que eu coloquei na mala, quando você diz esperança, aquilo tudo era uma esperança. Porque não tem nada a ver com roupa. Não tem nada a ver com roupa. Tem a ver com o que você está vindo buscar. Naquele momento, eu estava vindo buscar um amor, um relacionamento, uma família, uma vida. Porque eu falava assim, no Brasil eu não vou casar. Eu trabalho muito, eu não quero trabalhar, eu não quero homem, não quero ter filho no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu falava para Deus, quando eu for ter um filho, eu quero que a minha casa não tenha muro. Eu sempre falava isso, porque eu vim da favela, então era muito perigo. Aí eu fui morar no Joá, no Rio de Janeiro, e era muito seguro. Tinha muro, tinha 3 porteiros até chegar à minha casa. Então, assim, mesmo eu ainda estando no Rio, no luxo, eu ainda não me sentia segura. Eu falei, cara, eu não vou ter filho nisso. Vou ter que andar com carro blindado, que eu já andava com carro blindado depois que eu fui morar lá. E eu falei, cara, mesmo assim, deixo minha filha na escola, vai ter que buscar minha filha na escola. Então, pra mim, quando eu chego aqui, sinceramente, tudo meu desmoronou. Tudo. E desmoronou mesmo. E é um papo que a gente vai para o 2º episódio. Isso entendeu? É estatístico. Sim. Deixar essa identidade para você assumir outra, ou isso realmente machuca a gente. Porque aqui ninguém te conhece. Ninguém sabe a capacidade que você tem de fazer ou desenvolver as coisas. Infelizmente, as pessoas te julgam pelo tempo que você está aqui. Você tá 2 anos. Uma vez eu escutei uma moça falar assim para mim, nossa, menina, mas você tão nova de América, já está com dor na coluna, imagina o dia que você não vai chegar nem a 10 anos aqui. E nem quando a você 20 prospera? Poxa, mas eu tô aqui há 30 anos, você já está fazendo isso? Exatamente. Não, eu já fazia isso, meu amor, eu só estou continuando. Essa comparação que as pessoas fazem, ou até que te julgam. Sim.
como se você não fosse capaz. Nossa, como é que pode? Você já está aqui, você já tem seu schedule de casa para você trabalhar sozinha, você não trabalha como help. Ai, como que você está aqui? Você já está aqui há 10 anos e ainda é help, você não tem o seu schedule. Gente, como as pessoas medem a régua dos outros Sim. de acordo com a dela. Falando sobre estatística, me esclarece mais. Você falou que veio estudando. Você conseguiria aprofundar um pouquinho dessa estatística? Então, eu tenho. Cadê a tenho produção? Cadê a dados. produção? Produção, cadê meu celular? Produção, cadê o celular? Meu celular, eu acho que está ali dentro da bolsa. Não tenho, eu não tinha porcentagem, mas eu tenho a estatística. Depressão, Ok. tá? E aquilo que a gente já sabe que vai, eu acho que vai vir para o nosso segundo episódio, a dependência, Ok. tá? E muitas mulheres passam por isso e não conseguem mudar a sua trajetória. Eu acho interessante esclarecer bem essa estatística. E olha, a produção faz um corte nessa estatística, porque é muito interessante as mulheres que estão vendo esse gráfico e depois pesquisar mais. Sim, porque assim, existem estudos relacionados dentro da psicologia, relacionados ao comportamento, principalmente por causa ali na IEL, você sabe, tem Sim. vários cursos de saúde mental. Sim. Né? Qualquer pessoa, até se você quiser saber mais, qualquer pessoa pode fazer um curso lá na IEL de saúde mental. Sim. E tem várias áreas. E são cursos, às vezes, curtos, de 2 meses, de 1 mês, 4 semanas, Sim. né? Aqui fala muito semanas, né? Sim. E aí, olha aqui, ó. Mulheres são donas de mais de 14 milhões de empresas nos Estados Unidos. Olha, Nós, olha o mulheres, corte. somos donas de mais de 14 milhões de empresas nos Estados Unidos. 14 milhões de empresas. E movimenta cerca de 2,8 trilhões em receita. Uau. Uau. Mas mulheres imigrantes no geral, correto? Ou mulheres no geral? Imigrantes. Só imigrante. Ó. Mulheres são proprietárias de mais de 42% dos empregos, dos pequenos negócios sem funcionários. Uau. Porque mulher é muito empreendedora, muito né? empreendedora. A gente esteve no final de semana num evento de mulheres empreendedoras. Fantástico. Eu acho fantástico as mulheres se reunir para ajudar e dar esse suporte. Porque qual que é o comum de nós mulheres numa roda de conversa? A maioria das vezes é sobre os filhos. Sim. Sobre o relacionamento. Sim. Né? E pouco se fala sobre empreendedorismo feminino. É verdade. Pouco se fala. Tá tendo movimento, tá mudando isso é muito bom, mas de modo geral, não mesmo. Não. É muito difícil. Você Algumas mulheres têm até específicas. medo de falar, né? Isso aqui é muito complicado, falta de julgamento. Ai, será que eu sou capaz? Ou será que eu sei sobre será isso? que eu sei sobre isso? Ou será que a minha empresa, será que eu vou falar? Sabe? E tudo isso. O negócio que eu tenho não é empresa. A Marjorie veio e falou muito sobre isso. Nem define. Você transformar realmente seu negócio em empresa. Em um negócio. Em um negócio. Que é assim. Né? Onde você tem registro, onde você tem receita, você tem a contabilidade, onde você vai ter funcionários, onde você tem a possibilidade de crescer. Né? Sim. E, às vezes, isso tem um tabu muito grande de achar que empreendedorismo é coisa de homem. De homem. Isso é um ponto que, quando você pegou ali a pesquisa, que eu fiquei aqui, estava buscando na memória, que fala que mulher... quantos por cento de mulheres que tem mais... 42%. 42% de mulher empreendendo, né? Empreendendo com pequenos negócios. Com pequenos negócios. E olha, interessante, tem várias camadas. Primeiro, a mulher precisa, na maioria das vezes, sustentar a família. Porque a mulher é a mãe e é muito interessante. A mãe nunca deixa seu filho passar fome, né? Não. A mãe, às vezes, como fala, minha mãe falava, eu passei fome para dar comida para você. Ainda bem, né? Porque eu tô aqui fortinha, né? E agora lá a gente está ajudando ela. Mas na questão aqui, continua isso. Então, por isso que as mulheres têm essa garra, deixam as filhas com outras mulheres e vão para a rua. E eu vou dizer para você, mulher, aqui, isso é muito importante. Não se sinta menor, independente do que você faz hoje. Mas preste atenção, você é muito mais do que isso. Você pode chegar muito mais longe.
É só você acreditar em você e estar no meio certo, como nós estávamos falando agora desse encontro que teve de mulheres. Não tenha medo de conectar. Vê lá no Instagram, tem o Woman Business, aqui em Conérica. Oi, tudo bem? Quero saber como que funciona. Eu preciso de ajuda. Peça ajuda, que é importante. E vindo para esse aqui, você quer fazer a pergunta para mim ou eu faço para você nessa Da segunda? próxima. Essa segunda, você quer ou eu faço para você? Posso fazer. Ok. Em que momento, desde que você chegou aqui, você sentiu que sua voz foi silenciada por não dominar o idioma ou por não ter sua profissão reconhecida? Uau, interessante. Para você é mais interessante essa pergunta, porque você já tinha uma profissão lá no Brasil, Sim, né? eu tinha essa profissão e quando eu cheguei aqui foi muito interessante porque eu cheguei em agosto, me casei em setembro e aí como a gente já sabe aqui em Conérica, outubro, novembro, dezembro até março, frio, dentro tudo de casa. para e sendo fotógrafa lá no Brasil, né? O que vai fazer? Na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre fui muito aventureira. Glória a Deus, ele me deu a minha filha Mora. Porque ele falou, gente, para essa mulher servir a mim, ela precisa de alguém para frear ela. Sério, porque eu nunca tive medo de fazer o que eu tenho que fazer. Então, quando eu cheguei aqui, 2 semanas após eu chegar, como eu falei no outro episódio, eu fui para, como é que fala, para Boston. E aí eu fui de trem. E eu não falava nada inglês. Hi, bye. Eu até falei que foi engraçado, que eu falei assim, eu fui no McDonald's, em vez de pedir french fries, eu quero uma potato fry. E eu, potato fry, a primeira vez. E aí eles me olharam assim, mas eu também acho, desculpa, loucura aí, para não falar uma palavra feia aqui, potato é batata. Por que eles me olharam com cara de louca? Eles também não ajudam muito, né? Vamos combinar, né? Potato fry, aquilo ali, potato fry. E aí eu falo assim, na verdade, nada me parou nesse primeiro momento. A única coisa que me parou mesmo foi o meu relacionamento. Ele mexeu muito com a minha identidade, me colocou no lugar de vergonha e me paralisou por um tempo, assim, sabe? E de ficar mesmo num quarto, e como eram os primeiros 3 meses, de depressão. Depressão porque eu não podia... Gente, tem um cabelinho Esses aqui, ó. 3 meses é estatístico. É estatístico. Então, foi tudo, por isso que eu falei dos 3 meses, que depois a minha psicóloga me explicou, e foi muito bom isso. Então, tudo foi encaixando. E que bom que eu busquei ajuda. E eu falo isso para você, busque ajuda. Não tente fazer nada sozinha. Hoje em dia tem muitas possibilidades acessível, né? E para você não ficar perdida e não se perder. Porque tem 2 diferenças. Ficar perdida e se perder. Tem 2 coisas totalmente Ficar diferentes. perdida, você não sabe o que você, aonde que você vai achar, ou aonde que você vai buscar. Agora, o se perder é você assumir uma identidade que não é que sua. não é sua. Ponto final. Muito obrigada. Esse É muito se bom, né? perder. Você tem uma mente mestra, é muito bom. Obrigada. Então, nesse sentido, vindo para essa pergunta, a Ana Paula, fotógrafa, até hoje, ela não perdeu a identidade dela principal. E muito boa fotógrafa. Glória a Deus por ela isso, que é dom, né? Os vídeos dela, gente, amo aquilo. É um dom de Deus. Então, assim, ela não perdeu a voz dela de fotógrafa, mas ela perdeu a identidade dela de mulher. E aí é que tá o ponto-chave. Que se você perde a sua identidade de mulher, você perde tudo. Sim. Porque você não acredita em você. E o que foi interessante no processo depois, mais pra frente, eu estava falhando muito no meu trabalho. Eu atrasava com coisas e era muito difícil. Porque eu tinha que dar conta de tudo. Dar conta de mim, da minha filha, da minha relação, da casa e das minhas derrotas internas. Porque eu tinha vergonha de falar dessas derrotas. Então, nesse momento aqui, a minha voz foi calada por 3 meses, mais ou menos. E detalhe, são vários momentos que você tem isso. Ele volta de novo. Você só tem que lembrar quem você é. Porque eu não vou dizer para você que eu tô completamente perfeita. Não tô, não existe, me perdoa. Não existe isso. Tudo é um processo, é uma caminhada. É uma caminhada e um processo de você reconhecer onde que tá o problema. É como se fosse um botãozinho de liga e desliga. Você tem que saber aonde você consegue desligar.
sabe? Então, aqui nesse momento eu posso dizer que sim. Vão tentar sempre silenciar a sua voz, mexendo na sua identidade, mexendo no seu caráter, mexendo no quem você é, mexendo no que você é de verdade. Mas se você souber quem você você volta com a sua voz cada vez mais forte e com a sua profissão definida. Uma vez eu atendi uma cliente em que ela era helper e o sonho dela era ter uma clínica de bronzer. E ela estava vivendo uma vida muito louca e etc. E eu falei, olha só, você tem um quarto, você está morando sozinha, você tem 2 filhos. Bota seus filhos para dormir no seu quarto e vai lá, monta lá naquele... Não tem, tipo, antes a pessoa ficava muito perdida no que não tem. E ela não abria para o que tinha disponível ali naquele momento. Então, você sair desse lugar de silêncio é você fazer barulho também. Fazer barulho não para o outro, é para você mesma, lembrar quem é você. E não é fácil. Você acha que essa ideia que ela tinha era porque seria, de repente, uma comparação? Porque, normalmente, quando a gente pensa que a gente não é capaz, é porque... Ou que a gente não vai conseguir com o que tem, é porque a gente está comparando com Não, eram outros. circunstâncias que ela estava vivendo. Sim. E posso dizer um relacionamento abusivo, sozinha com 2 crianças. Então, tendo muito burnout, trabalhando. E sem contar que existe o caso de algumas pessoas que abusam, né, se aproveitam financeiramente e também do trabalho, fazendo trabalho escravo de pessoas aqui. Então, isso é um assunto muito delicado, mas é um assunto real. Melhorou muito com essa facilidade das pessoas publicar problema. Então, hoje as pessoas têm medo de fazer coisas erradas. Então, melhorou muito. E eu acho que você tem que falar mesmo. Não precisa ter medo se for verdade. Exatamente. E eu acho também que não pode molengar. Vamos ser verdadeira, né? Porque tem muito aquilo de, não, meu amor, veio pra cá. Coitado de quem pensa que a vida é fácil aqui, Márcia. Gente, uma coisa que eu passei aqui, que me chamou a atenção, na verdade. A gente fala pra caramba, mulher fala, conversa com outras mulheres e tal. Uma coisa que me marcou, você chega aqui, você não é ninguém. Você não é ninguém. Não importa o que você era lá no Brasil, aqui tu não é nada. E as pessoas, elas falam literalmente isso pra você. Pra te desqualificar. Exatamente. Pra te desqualificar. Quem é você? Você não é nada. Tá. Você era isso, aquilo. Tá. Então, pra que veio pra cá? Então, o que você veio fazer aqui? Sim. Então, sabe? E as pessoas acharem que porque você não tem muito tempo aqui, você não sabe sobre o que você tá falando. É verdade. Né? Eu tive contato com algumas pessoas que eu nunca mais vi uma vez só e tal, mas que me falavam coisas que eu falava, gente... Mas, na época, eu não sabia sobre o que as pessoas estavam falando. Eu não sabia que aquilo era uma tentativa de roubar a minha identidade. Sim, era uma tentativa. E que aquilo que me chamava a atenção estava, de repente, também me afetando emocionalmente. Sim. Né? Eu não tive a depressão aqui, até porque muita coisa mudou para mim aqui. Que bom. Eu fiquei mais forte. Sim. Porque chega aqui realmente é aquilo. Você não tem tempo de ter mimimi. Você tem que trabalhar. Você tem que... a gente com 3 filhos, você tem que sustentar as crianças, você tem que dar o suporte emocional para eles. Sim. Eu, como qualquer imigrante, quando cheguei, trabalhava de domingo a domingo. E as minhas filhas começaram a sentir. A minha pequena começou a chorar todo dia. Chorava muito. Eu tive que tirar o sábado. Sim. Para ficar com elas. E o sábado eu passava o dia inteiro com elas. Sim. Né? Então, assim, você vai ajustando. Agora, uma coisa que eu nunca permiti, que eu não vivesse. Sim. Porque também tem gente que se fecha. Tô cansado, não vou sair. Tô cansada, não vou passear. Muitas pessoas... elas estão morrendo. Meu descanso é passar o dia inteiro dentro de casa dormindo. Não. Gente, Nova York é logo ali, ninguém vai passear. Ninguém vai passear. Ninguém vai ver Nova York, ninguém vai andar. Que coisa chata andar em Nova York. Gente, é a capital do mundo, Nova York.
Todo mundo quer, E tem muito entretenimento lá. Tem muito entretenimento, tem muita coisa de graça. Tem dias que você pode ir que tem coisas de graça. Tem todo um movimento realmente para entreter quem tá ali. Não é só andar em Nova York. Não é. Se você pesquisar bem, você consegue ir para Nova York e fazer um roteiro maravilhoso. Engraçado que logo quando começou... Não. Antes das férias, teve um dia de férias, assim, de uma semana, em abril, aqui. E aí Spring Break. Spring Break, exatamente. Aí eu peguei minha filha com mais amigas e eu fiz um roteiro. E o roteiro era gastar $100. Que legal, fazer um desafio. E foi maravilhoso. Elas foram na loja de comprar produtos coreanos, comeram no mais famoso noodles de Nova York. E sabe quanto foi comer no mais famoso, que tá no ranking quando você coloca? Se eu te contar, $12. O prato lindo e é uma experiência. Abre a portinha, bate uma bebidinha. Gente, foi fantástico. Então, é assim, você tem que lembrar, dar experiência nem sempre é o valor que você vai gastar. É o valor que você empenha para guardar a memória, guardar na memória. Então, muitas pessoas estão pensando, não vou para Nova York, é tudo muito caro, não sei o quê. Não. Pense bem, porque hoje em dia você consegue hoje muito mais. Pensando nisso que você falou, eu vim aqui com esse bloco agora, o resgate da essência. E como não se perder no fazer, trabalhar sem parar, que é o que você está falando, e lembrar de ser, do seu ser. Quem foi para ser criada? O que você foi para ser criada? E aí, a pergunta para você é: a nossa alma costuma gritar quando tentamos caber em um monte de coisas que não nos cabem, em um molde que não é nosso. Ponto. Como foi para você o processo de transição de quem era você no Brasil e quem você é em Conérica? E como isso fez te sentir? Se sentir menor, maior, ou como que está esse processo? Então, hoje eu aprendi sobre... Sabe o que é namorar? Sim. Namorado? Sim. É você estar dentro da morada do outro. Namorado. Bacana. É você estar dentro da morada. Você dentro da morada do seu namorado e ele dentro da sua morada. Só que aí é onde a gente vê o caber dentro. Quando você não cabe dentro da morada do outro, e se você insiste nisso, você às vezes vai precisar cortar algumas coisas para você caber dentro da morada do outro. E aí é onde você às vezes corta. Você gosta de... por exemplo, eu gosto de jogar vôlei, mas de repente não cabe na morada do Reinaldo. E aí, para que eu caiba lá, o que eu faço? Eu corto o vôlei. E eu gosto muito de sair. E o meu namorado não gosta de sair. Para ele caber na minha morada, ele vai ter que iniciar, começar a sair, ou eu vou ter que cortar a minha para caber na dele, que não gosta de sair. Exatamente. Isso. Aí isso é que é o namorado. Uma ótima analogia. É caber dentro da morada do outro. E isso eu conto que não é, eu identifico que não é só de um relacionamento de amor, marido e mulher, mas de amizade também. Sim. Né? De sociedade. Sim. E aí a gente tem igrejas, bairro, trabalho. Sim. A gente tem o caber na morada do outro. Quando você não sabe quem é você... Cadê a minha caneta? Eu tô anotar. Caber na morada do outro. Depois eu vou ver de novo, gente. Que fantástico. Eu vou ter que estar no próximo bloco, no próximo episódio, com caneta anotar. Ó, muito bom. E aí, quando você não cabe na morada do outro, você se poda para caber. Uau. Total. Encaixa. Sim, perca da identidade. Olha, resgate da essência. Olha isso. Exatamente. Só que aí, quando você não identifica que você está se podando para caber na onde te apresentam, porque quando você chega aqui, você
pega aquilo que te apresentam. Sim. E por insegurança, você acaba aceitando aquilo que te vem. Exato. Porque você fica com medo, você fica com medo da solidão. Seria por segurança? Porque você fica com medo de não socializar. Ah, eu vou ficar sozinho se eu não fizer tal coisa, ou se eu não ir para tal lugar, se eu não couber dentro desse grupo que me aceitou, eu preciso estar em conformidade com esse grupo para que eu tenha convívio. Porque o que a gente tinha no Brasil? A gente tinha mãe, Sim. irmãos, parentes, vizinhos de muitos anos, Sabiam amigos da nossa de essência, infância, né? Não pessoas que precisávamos nos ficar conhecem. provando o tempo todo quem nós éramos. E nós Sim. somos seres sociáveis. Sim. Então, a gente vive em sociedade. Sim. E quando você sai de lá e vem para cá, você larga tudo isso para trás. É verdade. Aqui você não tem nada disso. Então, a insegurança não é por você não saber, não é por você não ter uma autoestima elevada, não é por você não se sentir capaz. A insegurança é justamente você pensar que às vezes você pode estar solitário naquela situação. Eu que já estava com os meus filhos precisam de amigos. Sim. Então, eu busquei, sim, locais que fossem agradáveis a mim e que eu coubesse, que fosse um espaço que eu conheço. Sim. Então, eu fui Seguro, para a né? igreja, Sim. para a comunidade, eu sou católica, e eu fui para a comunidade. Lá eu fui refazendo os meus primeiros ciclos. Bacana. De convívio, porque era uma coisa incomum e conhecida por mim. Bacana. Então, eu fui me inserindo e fui conhecendo e participando. Eu tenho muitos amigos dentro da minha comunidade, estou lá até hoje. Assim como quando as pessoas chegam, eu aconselho. Qual que é a sua religião? Busca na sua religião. Então, primeira coisa, porque, gente, lá você escuta aquilo que você precisa ouvir, a palavra de Deus. Sim. Não adianta, porque a gente precisa Sim. desse apoio. E lá você vai começar a fazer as suas primeiras comunidades de apoio. De apoio. Eu, aqui em Canérica, eu já tinha um casal de amigos e aí a gente convivia muito com eles. Sim. E deles vieram outros amigos também, outras pessoas que a gente começou a conhecer e conviver. Entendi. Mas, quanto a você... Aí, quando você vai trabalhar, aí aquilo também no ambiente de trabalho, você tem que fazer aquilo que você tem que observar. E você acaba fazendo aquilo que todo mundo faz. Todo mundo faz, A exatamente. não ser que sejam coisas que vai te tirar do seu princípio, não faça. Sim. Né? Mas, devagarinho, a gente fica meio que se podando um pouquinho para caber. E chega um momento, realmente, que você olha e fala assim, quem sou eu? Porque essa não sou eu. Sim. E o que eu fiz para caber num espaço ou num lugar, mas que no início era uma questão de sobrevivência. Essa semana, conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim para mim, eu conversando com a minha psicóloga, ela falou assim, pega uma tigela de botar a sobremesa e pega um prato. Tenta colocar o prato dentro da tigela. Uhum. Não cabe, né? Mas muitas pessoas fazem isso. Quebra o prato, coloca dentro da tigela de colocar o sorvete. Pra caber dentro. E é exatamente isso. E aí, tem aqui ainda essa pergunta, eu acho que cabe muito para você e gostaria muito que você falasse sobre isso, é que, como muitas de nós, né, muitas das mulheres que vêm para cá começam limpando casa, Sim. cuidando de criança, em que muitas pessoas que não estão aqui ainda julga como subemprego, julga ainda como um tipo de trabalho que é inferior. Saiu do Brasil para limpar a casa, saiu do privada. privada, Fala isso fala exatamente isso, isso. Saiu do Brasil para limpar a privada. Saiu do Brasil para limpar de neném que não é seu. E essa pergunta, né, ela é muito interessante porque, assim, como manter a certeza do seu valor e a sua realeza, a sua, sabe, o seu valor real internamente, quando o ambiente ao seu redor invisível quer provar para você que não tem valor. Por exemplo, lá no Brasil, se alguém souber que você limpa a casa, qual é a reação? Como você se posiciona? Isso para você, mulher, também, né? Hoje eu acho que
é bem melhor, mas acho que você tem muito mais autoridade para falar sobre isso, Sim, né? sim. Eu já fui julgada. Já falaram justamente isso. Saiu daqui para ir lá viver o sonho americano, o sonho do americano e não o seu sonho. E, nossa, Márcia tá limpando privada. E aí eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim. A minha identidade pautada em Cristo. Porque eu, como cristã, eu imito a Cristo. E eu sei qual que é o meu valor. E tudo que eu fiz aqui, eu fiz de cabeça erguida, porque eu nunca fiz coisa errada aqui, então eu fiz de cabeça erguida. E eu fiz com muito amor. Então, a minha essência é fazer aquilo que eu faço com amor. Então, isso não me machucou, não me afetou, porque eu sabia que eu não tinha ego inflado para dizer, eu não posso fazer isso porque tenho orgulho. Eu tenho meu orgulho. Eu não tinha isso, graças a Deus. Que eu bom, não tenho né? esse orgulho. Que bom. E por isso que eu nunca me senti diminuída. Sim, porque mas o orgulho também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é bom ter um orgulho, sim, de quem Sim, você mas é, do que você está depende fazendo, do né? tipo de orgulho, Isso, é. né? Sim, Porque, assim, sim, às vezes você sim pode se orgulhar isso. de você ser forte, de você estar ali trabalhando, batalhando, cuidando Isso dos aí. seus filhos. Sim, Isso aí sim. Agora, você ser uma pessoa orgulhosa sim, a ponto de pensar, eu não vou fazer tal coisa porque isso daí de repente, eu não não me sei, não me cabe, cabe. né? Tudo bem Eu nunca também fiz se isso no não quiser. Brasil. Tudo Sim, bem também se não quiser. sim, Ok, mas para o momento, sim. o orgulho que eu digo é que eu Eu não me entendi, sentia menos. entendi. Eu me sentia, fazia tudo, eu faço até hoje, tudo que eu faço com amor. Mas vamos combinar, né? Tem tantas mulheres limpando casa que estão milionárias, não é, Márcia? OMG, carrão. E tem uma coisa, tem suas casas próprias, tem Casa sua casa própria. própria, tem Filhos uma na companhia faculdade. grande de limpeza, criou os filhos, botou os filhos na faculdade. Uau! É um trabalho realmente que ele Lucrativo te quando bem dá feito. dinheiro rápido. Se você for honesta, sabe fazer um trabalho bem feito, faz com amor, você consegue conquistar muitas coisas. É verdade. Mas são escolhas. Sim. Eu não escolhi crescer o meu schedule, fazer uma coisa, fazer o meu business esse. Eu realmente sempre tive em mente que eu podia fazer outras coisas. Bacana. Mas eu acho muito legal. E tem pessoas que até hoje, mesmo que tenham outros negócios, continuam ainda limpando casa também. Sim. Né? Sim. E muitas mulheres sustentam a casa limpando casa. É verdade. Porque às vezes o trabalho do marido é sazonal, Isso. é um trabalho só de inverno, é um trabalho só de verão. De verão, sim. E aí ela que vai, que segura e que sustenta a casa. Agora, uma coisa é que a gente está falando aqui é sobre você, mulher, que está se perdendo na sua identidade. É isso aí. Você está esgotada, você está cansada, você não tem o apoio, que a gente fala da rede de apoio, para você cuidar dos filhos, para te ajudar a cuidar dos filhos, e você só está pensando, está se esgotando totalmente, porque às vezes é mais o emocional e a cabeça do que o físico, e é um trabalho que chega um tempo que você não vai conseguir fazer mais. Não vai conseguir fazer mais. Porque depende de você. É verdade. Por isso que é interessante, é inteligente você fazer uma companhia. Sim. E aí você vai ter pessoas que vão desenvolver esse trabalho para você até uma certa idade. E todos nós somos capazes. Hoje em dia a gente tem mentorias que ajudam a gente a fazer isso de forma empresarial, que ajuda você a desenvolver, crescer. E o que a gente está querendo dizer aqui sobre todas essas coisas é sobre a identidade de quem você é. Mas eu sei quem eu sou. Mas eu sei. Aí você come as suas emoções. Você não dorme direito com a cabeça cheia, pensando em várias coisas. Com isso, o seu corpo, você está doente. É verdade. Você não quer ir no médico ver nenhum sintoma, ver nada. Até mesmo porque para médico aqui é caro, é um caro, absurdo. Mas aí você deixa de cuidar de verdade. você mesmo. Mas tem muitos programas
que ajudam, muito que ajuda. que ajudam a pessoa. A gente pode até pensar nisso da próxima vez, porque existe consultas online em que você pega. Tem walk-in. E isso, tem walk-in também. Você paga $100, $120 numa consulta, sai de lá com exames, com tudo. Isso, eu acho que isso é uma pauta muitíssimo importante das mulheres buscar uma saúde mais saudável, não uma saúde mentirosa, que tô caminhando, porque às vezes aqui a gente tem muito problema de falta de vitaminas, coisas bobas às vezes, né? Então, se cuide, mulher, porque um dia o corpo se acaba. Ele vai cobrar. E ele vai cobrar muito pesado. E cobra. E é verdade. Então é isso. Sim. Eu sempre tive esse cuidado de fazer com amor tudo que eu sempre fiz aqui. Muito bem. Eu continuo aqui ou você quer ir? Quer que eu Você quem manda. Você quem manda. Eu tô falando muito aqui, não tô não, produção? Não, pode falar. Aqui, e eu acabei de falar sobre o cansaço físico, então, a rotina. Vai lá. Né? O cansaço físico, a rotina americana costuma anestesiar a nossa mente. Sim. Né? Uma das coisas que eu acho que nós mulheres passamos muito é o etarismo. Sim. Isso daí é muito cruel para nós mulheres. A gente não tem que pensar nisso, gente. É verdade. Nós mesmos nos subjulgamos e tem pessoas também que olham de fora e falam: você já está velha para isso, não dá mais tempo. É verdade. Mas você tem seus filhos, você não é capaz de fazer isso porque você tem que dar tudo que você tem e quem você é só para os filhos, só para a família. Você não é capaz de fazer nada. E aí a gente vai para a parte do relacionamento também, que às vezes as mulheres escutam isso dos próprios maridos. Sim. Né? Você vai caçar o que na rua para fazer? Fica dentro de casa cuidando de menino, que é muito melhor, e você não é capaz mesmo. Você vai trabalhar para ganhar o quê? Para ganhar quanto? E muitas das mulheres estão sustentando as suas casas enquanto os homens não dão conta. Não dão conta. Não dão conta. E é um fato muito real. Muito real. E eu estou na segunda página. Na terceira pergunta da segunda página. Tá. Isso. Dá uma olhada na segunda página. A gente está quase nas considerações finais. Ok. Desse primeiro episódio. Muitas de nós começamos limpando Essa acabei casa, de te perguntar. Isso. Começou agora, a terceira né? pergunta, vê? Isso. Isso aí é legal. A Bíblia nos ensina que nosso valor excede aos de finas joias. Nossa, mulher é joia rara. Joia raríssima. Joia rara. Uhum. Porque, então, quando mudamos de país, nós aceitamos que as circunstâncias ou o olhar do outro definam o nosso preço. Isso é ótimo, porque eu ensino muito sobre isso. E vou falar em tudo. A maioria das vezes, quando a pessoa chega aqui, ela está tão desesperada, eu vou usar a palavra, ela se vende. Eu vou falar no meu caso, sendo fotógrafa. Eu já vi gente cobrando $75, $150 por um trabalho que é de $300. E é real, porque já existe um mercado. Na limpeza, eu não sei como que funciona muito. Também é bastante prostituído. Eu não sabia se podia usar essa palavra prostituído, mas Então, eu vejo isso. Existe uma coisa que a pessoa precisa entender. Primeiro, existe uma média. Existe já algo que já está funcionando aqui. O fato de você estar desesperada e você fazer aquele pouco de dinheiro não vai te levar para muito longe. Uma hora, a engrenagem vai precisar de óleo real. A engrenagem vai precisar que você funcione de forma real. E quando a palavra de Deus diz que nós somos joias raras, eu costumo dizer que você não veio para esse mundo para viver o pouco. Seguir a palavra dele, primeiro ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E eu acredito muito nisso. Segundo, também eu acredito que, independente da profissão que você tenha, você precisa realmente fazer uma pesquisa de mercado. Você chegou aqui em Conérica, vem cá, eu tô aqui, eu vou trabalhar na limpeza. Põe lá no grupo, meninas, cheguei agora, eu quero ser honesta, como que funciona o mercado de limpeza? Quanto que eu devo cobrar? E sendo help, quanto que devem me pagar? Poxa vida, pelo menos quando alguém te chamar, você vai ter uma noção. Meninas,
meu esposo, ele é construtor, ele é marceneiro. Como funciona para ele ser um helper ou ele ser um ajudante? Porque existe muito abuso. Mas se a gente se comunicar mais e saber o preço do mercado, quando o seu esposo ou você for chamado para algo, a pessoa não vai abusar de você. Porque você já vai saber se posicionar. E não só você, todo mundo sabendo se posicionar. Ah, mas tem gente que vai querer porque está passando fome. Poxa vida, que postura é essa? É uma postura de abuso. Literalmente. Eu não acho certo. E eu não compactuo com isso. E às vezes eu chamo um profissional, olha só, existe um preço no mercado, você tem um trabalho maravilhoso, pratica o preço real porque vão pagar, porque é o preço real, porque olha só, a luz não vai mudar o valor, a internet não vai mudar o valor, o telefone não vai mudar o valor. Você vai precisar pagar as contas. E aí vai definir o nível de vida que você vai levar. Se você quer continuar dormindo num quarto, ou se você quer ir morar numa casa e depois comprar a sua casa. Então você tem que entender como o sistema funciona aqui. E aí é que tá você trabalhar o seu íntimo, a sua O identidade, seu valor real. o seu valor para você poder, né, se posicionar. E aí é que tá, na humildade, isso que é muito importante. Na humildade, junto com a sua habilidade, você chega em lugares inimagináveis. Você sai do raso. Você para de ser vista como aquela pessoa barata que está atrapalhando o trabalho do outro. Me perdoa falar isso aqui. Eu sei que talvez, olha, eu estou fazendo porque eu estou passando fome. Eu não vou te julgar. Concordo plenamente, cada um faz o que pode. Mas vai fazendo e já vai mostrando às pessoas o seu valor. Olha, esse eu vou fazer por esse, o próximo trabalho é um valor real. Sabe? Porque você vai entrar num caminho sem volta se você fizer isso. E vai ser mal visto. Infelizmente. E olha, nos meus cursos de crescimento, nas mentorias que eu fiz já muita mentoria, eu aprendi muito isso, porque eu já trabalhei, sim, para as pessoas que não queriam me pagar. Ó, pós-construction, não queria me pagar. Na hora que eu dei o valor, a pessoa falou, não, mas isso daí não é o valor que eu estou acostumada a pagar. E aí, tá muito caro, não sei o quê. Aí eu falei assim, ok, só tem o seguinte, da próxima vez, ou você me paga aquilo que é o meu trabalho, sim, ou a gente não trabalha mais. isso aí. E a pessoa ficou um bom tempo sem me chamar para trabalhar. E aí, quando me chamou de novo, que foi até na semana passada, eu pratiquei o meu valor, não reclamou. Pois é. E me pagou aquilo que eu... Até isso porque se você faz um trabalho bom, você é boa no que faz, existe um custo. E quem sabe e quer um trabalho bom vai te buscar. Exatamente. Então, enquanto a pessoa está fazendo 10 casas, 5 casas com valor pequeno, você vai lá e faz 3 casas com valor real. Não sobre faturado, o valor real. Então, é isso que a gente precisa resgatar nas mulheres e no que seja, no ser humano que vem imigrante para cá. Você tem que sair do modo sobrevivência. Você saiu do Brasil, passava dificuldade e você está trazendo as dificuldades na sua mente. Você é muito mais do que isso. Eu posso falar com propriedade. Quando eu morava na comunidade e eu olhava em minha volta, minha mãe sempre falava assim, você quer ser mulher de bandido? Você quer isso? Você quer ser aquilo outro? E me trancava em casa. Hoje eu agradeço a minha mãe. Não que eu ia ser, mas ela estava tentando me proteger do jeito dela. Sim. E ali ela já foi mostrando que eu podia mais. Eu podia ter mais valor. Porque ela foi me levar para uma escola. Ela foi me instruir, mesmo sendo uma escola pública. Ela estava lá comigo, sim, com o que ela tinha. Então, com o que você tem, junto com o que você é capaz de fazer. O que você tem é o que você é. E como você faz, literalmente, é o seu valor. Nunca esqueça disso. Não se prostitua. Essa provocação aqui, acho que a gente podia falar junto, né? Porque a gente está mais ou menos no encerramento. Eu sei que ela vai dar os reclames do Plim Plim para finalizar aqui. Mas a gente tem uma provocação aqui para você, mulher. A gente já está chegando já no final do nosso primeiro episódio, né? Aí fala, fala. Tem mais logo, hein? Calma, são 3. Mais, fique tranquilo. E aí a gente tem aqui uma provocação forte, tá? Intimista
direcionada para você, mulher. Para ouvir e prestar atenção durante Presta essa atenção. semana. Reflete. Vamos falar? Vamos. Mulher, se hoje tirassem de você o seu trabalho aqui na América, a casa onde você mora, o carro que você dirige e até mesmo o seu status de imigrante, o que sobra de você? uau! O que sobra de você? Quem você é quando está apenas você e o seu Criador. Você e você, de frente para o espelho. Eu adoro, porque olha só. Aqui, ó, o espelho e a mala, que nós estamos falando do primeiro episódio. O que representa esse espelho? Sem nenhum rótulo por cima. Sem nenhum rótulo. Então, essa fica a pergunta para a semana e você poderia comentar aqui. Comenta pra gente. Deixa aqui porque vai ser interessante. Eu vou responder tudo. Você vai responder? Eu vou, E eu quero realmente ver você me falar quem você é. Sabe por quê? Isso vai edificar outras mulheres. E talvez o seu comentário pode ser lá no nosso Instagram uma pauta também, né? E é uma reflexão muito boa, porque às vezes nem você sabe. Faz essa reflexão e dê para você esse presente. Repete aí você sozinha, porque eu acho que ficou um pouco confuso. Vou repetir para vocês terem uma ideia. Isso. De novo, mulher, se hoje tirassem de você o seu trabalho aqui na América, a casa onde você mora, o carro que você dirige e até o seu status de imigrante, o que sobra de você? Quem é você quando você está apenas você e o seu Criador, sem nenhum rótulo por cima? O que sobra de você? O que sobra de você? Uau! Essa fica a pergunta aí, para mim, acho que até o próximo, né? A gente finalizou aqui nosso primeiro episódio. Obrigada aos patrocinadores. O Clube Vantage, você vai assistir o episódio inteiro lá no clubevantage.com, no Clube Vantage TV, desculpa. Clube Vantage TV no YouTube e no Spotify Vantage Cash, tá? Você assiste todo esse episódio. Manda para aquela mulher que você viu, que você falou, essa daqui vai se identificar com aquilo que elas estavam falando lá, né? Dá um like, curte, compartilha e escreve lá essa pergunta que a gente colocou. Quando vai ser o próximo episódio? O próximo episódio na próxima semana. Próxima semana estaremos aqui de volta e você não pode deixar de assistir. Não perca. Obrigada, Ana.